Bem-vindos ao Date Onde Van, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Hoje está nessa mesa com a gente uma linda e grande empresária aqui de Pouso Alegre, chamada Alessandra Leal, e ela mesma vai se apresentar, gente, com uma história de vida incrível, inspiradora. Fique por aí, porque você vai aprender muito com essa mulher nesse episódio especial do Mês da Mulher. Tenho certeza que a história dela vai inspirar você. Olá. Tudo bem? Pode se apresentar, Alessandra. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Alessandra Leal, eu sou proprietária da Iprata Joias. A Iprata Joias, ela nasceu em 2019 e está aí até hoje aqui na cidade de Pouso Alegre, atendendo também todo o Brasil através das vendas online. Também através como deu certo a Ipratas, então eu decidi contribuir com a vida de outros empresários, né, principalmente vendedores de produtos, né, a jornada empreendedora no início é muito difícil, então acredito que muitas pessoas, principalmente no início, né, porque a maioria das pessoas começa ali a vender alguma coisa como segunda renda e na maioria das vezes não tem um preparo suficiente, né. E aí, acredito que o meu conteúdo, ele contribua bastante para esses profissionais. E é isso. Trabalho também como mentora, consultora em gestão empresarial e trazendo também um pouquinho da minha bagagem que eu tive nas empresas que eu trabalhei. Isso. Você sempre foi empresária? Não, eu comecei em 2019. Você nasceu uma mãe, nasceu uma empresária? Quase isso, porque meu filho nasceu em 2020 e a Ipratas nasceu em 2019. Primeiro você se tornou uma empresária, então. Exatamente, o filho foi o empurrãozinho que eu precisava. Mas desde criança eu acredito que o empreendedorismo já estava comigo, porque quando eu era criança eu lia gibis, eu gostava muito de ler gibi. Aí quando eu terminava de ler eu fazia kitzinho para vender para as visitas da minha avó. Eu morava com a minha avó em Curitiba. E aí, só que da minha família não é uma família de empresários, de empreendedores. Pelo contrário, minha avó ela era funcionária pública, a minha mãe, meu pai não. Meu pai já era empreendedor, mas ele é um caso à parte. Minha mãe era CLT, então a vida inteira eu me preparei para ser CLT. Fiz tudo como mandava figurino. Fiz faculdade, fiz MBA, fiz intercâmbio para ter um bom currículo e crescer dentro de uma empresa que na época eu queria que fosse uma empresa multinacional. Consegui alcançar esse sonho. Na verdade, eu alcancei vários sonhos que eu acredito muito que Deus tenha contribuído com isso, né? Porque várias situações improváveis deram certo comigo. E aí acabou que numa demissão, num desligamento de uma empresa que eu trabalhava, meu cargo simplesmente deixou de existir. Essa foi a resposta. Me frustrou bastante, então eu comecei a desencantar desse mundo de empresa, de trabalhar em empresa, como CLT. Exatamente. E aí eu comecei a empreender no segmento de comida natural, só que eu detesto cozinhar, então não foi muito longe. Aí eu voltei pro CLT, só que eu não tinha mais o brilho nos olhos. Eu sempre gostei muito de trabalhar, mas eu já não tinha aquela energia que eu tinha até o momento que eu falei, né? E aí eu vim para Pouso Alegre, meu marido veio transferido para cá e 6 meses depois eu comecei a vender joias de prata. Eu trabalhava numa distribuidora de medicamento e comecei a vender joias de prata como segunda renda. 3 meses depois eu criei o site, formalizei a empresa e veio a pandemia. Na pandemia contribuiu bastante, no meu caso, né? Porque eu conheci pessoas online aqui da região e nesse meio tempo também fui mãe, trabalhei em home office, né? Nessa empresa que eu trabalhava, mas consegui tocar os dois projetos juntos, né? O CLT e a Ipratas. E em 2022, né? Que acabou a pandemia, aí abri o primeiro showroom, que na verdade o showroom ele tinha a intenção de ser um local com hora marcada, porque eu tinha uma criança pequena e aqui em Pouso Alegre nós não temos rede de apoio, né? E aí, só que não foi assim, né? O funcionamento era normal, horário de loja, horário comercial, trabalhando de sábado a sábado praticamente, né? Domingo fechava, mas era mais puxado o horário. E aí em 2023 houve a oportunidade da atual loja na Adolfo Olinto. No primeiro momento... Que número?
Pra gente falar pro nosso... sim. A sua loja fica na Adolfo Olinto, número... Adolfo Olinto, número 453. Aí, gente, ó. Ali em frente ao restaurante Pizzaiolo, ao lado da Icebom. É bem localizado ali, embaixo da catedral. Sim. Né? E aí, acabou que ficamos somente com a loja da Adolfo Olinto. E é isso. Antes de... E a CLT? A CLT, eu saí da distribuidora de medicamentos em dia 30 de abril de 2022, no dia 1º de maio eu já estava com a loja aberta. Então, no horário de almoço, eu ia lá, montava os móveis, né? Eu já tinha estoque. Montava os móveis, fazia tudo e aí voltava para a empresa. Aí, no dia que acabou minha rescisão, né? Isso. Aí eu abri a loja, comecei a loja. Só que aí já tinha carteira de clientes, então esse início foi muito favorável para mim, porque eu comecei online, não tinha muito gasto, né? Então, contribuiu bastante. Você conseguiu fazer uma estrutura, né? Exatamente. Eu consegui estruturar antes de ter ali aqueles gastos enormes sem ter cliente, né? Que isso acontece com a maioria das pessoas. A pandemia fez uma revolução, né, gente? Vamos falar sério. O mundo se transformou na pandemia. Sim. Porque aí você precisava vender. Exatamente. Para quem? Para quem está dentro de casa. E aí, como é que faz? E aí as pessoas se descobriram. Você falou de brilho nos olhos. Hoje você está com brilho nos olhos. Você está fazendo o que você gosta. Com certeza. E o que mais, além da loja? O que você trabalha, oferece? Parece que você tem outras atividades. Sim. Um pouquinho antes da E-Pratas existir, eu tinha feito um plano de negócios porque eu nunca pensei em vender produtos. Minha intenção era vender serviço, porque serviço não tem a complexidade de você sempre ter um estoque, mesmo sem dinheiro em caixa, você tem que ter estoque, não tem jeito, né? E aí, meu projeto inicial era trabalhar com prestação de serviço em consultoria, prestação de serviço em gestão empresarial, que é mais ou menos do mundo que eu vim, né? Eu fazia implantação de projetos em empresas, por exemplo, eu implantava áreas, enfim. E aí eu tive uma expertise muito grande nesse segmento, e é uma área que eu gosto muito, inclusive eu aplico muita coisa na E-Pratas através dessas experiências que eu tive anteriormente. E conhecendo outras empreendedoras, né, em grupo, em rodadas de negócios, enfim, eu observei que muita gente começa um projeto sem necessariamente saber para onde vai, sem necessariamente saber o que fazer, né? Porque vender produto é muito mais complexo do que a maioria das pessoas pensam, porque além da questão de estoque, você tem a questão de publicidade, você precisa tirar uma foto que gere desejo. É muito legal que a E-Pratas, no início, eu não sabia nem tirar foto. Eu sabia essa parte ali teórica, né, de administração de empresa, mas se vocês verem lá o perfil da E-Pratas em 2020, por exemplo, era péssimo, nem eu compraria o que eu vendia. E aí eu fui buscando conhecimento nesse setor, né, de marketing digital, que na época eu não tinha nenhuma noção, né, eu fui acompanhando ali, seguindo o fluxo, mas graças a Deus a gente, né, eu vou evoluir e deu tudo certo. Engraçado, né, que quando você não tem alguma aptidão, mas você tem a semente do empreendedor, o que você faz? Você olha e fala, que legal aquela pessoa fez aquele vídeo, aquele stories, aquilo. Aí você vai fazer e fala assim, nossa, mas não deu certo. Tem aquele meme, né? No YouTube parecia tão fácil. Exatamente. Mas o que acontece? Você já fica com aquilo na cabeça, encabulado. Falei, mas por que o do outro, principalmente adolescente? Tem gente engravatado, tudo bonito, cheio de pós-graduação e tal, vai fazer e não funciona, e o adolescente pega e pum, e faz. Gente, simples a resposta. Porque o que ele está fazendo é natural e é verdade. E aí você fala assim, não, eu tenho que ficar assim, né? Porque a gravação, porque o ângulo, não tem nada disso. Aqui em Pouso Alegre veio um cara um dia, eu esqueci o nome dele, ele joga bola, não é o Falcão não, é futsal. O cara é top na embaixadinha, não sei o quê. E foi na padaria, vamos gravar um vídeo? Porque aí eu recebi ele lá e tal, na escolinha do Lê. Vamos gravar o vídeo. Ele pegou assim, ó, fazendo assim, tal. Falei, não vai dar certo. Eu, na minha inocência, que eu pego, fico mirando, tal.
Que vídeo maneiro que o moleque fez. Ele tava gravando na Europa, fazendo um vídeo lá, até derrubou um lustre lá, não sei aonde, caríssimo, num castelo. Ou seja, moleque novo, ele sabe. A gente tem que estudar, tem que aprender como é, como é que não é, que não sei o quê. São as habilidades de cada geração, né? Nós estamos vivendo uma travessia de geração, de comportamentos, de realidade mesmo, né? Principalmente no empreendedorismo. A forma como você começou a empreender é absurdamente diferente da forma que você precisa empreender hoje. Exatamente. E aí a gente precisa realmente adaptar, buscar conhecimento. Nada nessa vida enriquece no seu conhecimento, né? Não. Exatamente, Tudo além é do conhecimento, tem a questão da ação, né? Se a gente não agir, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Mas você tem uma pegada bem legal de empreendedora. Você fez algum curso no Sebrae, alguma coisa assim? Não, eu fiz administração, só que por isso que eu falo que Deus me proporcionou muitas oportunidades que fazem dessa questão de ajudar, né? De ajudar outras pessoas, porque eu acredito muito que Deus me presenteou para que eu possa dar essa oportunidade para outras pessoas também. Eu, na época da faculdade, eu fazia administração e nessa mesma época eu comecei a estagiar numa consultoria em gestão empresarial. Eu era do escritório de projetos, então eu falava que eu era paga para estudar, porque eu estudava lá, eles tinham uma biblioteca, eu estudava todos os livros, porque meu papel era apoiar os consultores em campo. Então eu fazia treinamento, enfim, além de ter aprendido muitas ferramentas de gestão, né? Ferramentas, softwares, metodologias também, isso contribuiu muito com a minha faculdade, sim, né? E acabou que com a experiência dessas empresas que eu tinha, me ajudaram a chegar onde estou hoje, assim, né? A gerir a minha empresa. É uma exatamente. Você vai, as suas experiências, conforme a gente já conversou em outras edições, a gente erra muito e o erro não tem nenhum problema com o erro. O erro é o maior acerto que um ser humano pode ter, porque você falou assim, olha, esse aqui assim só não deu certo. Só erra quem está tentando, né? Quem está fazendo, só erra quem está em movimento. E é legal, por exemplo, você faz mais de uma coisa, então a probabilidade de errar, uma pessoa que faz muita coisa, ela erra mais que a outra, concorda? Sim, verdade. E às vezes a gente tem que ter aquela psicologia de entender que a crítica às vezes pode acontecer. Eu também sou assim, eu não faço uma coisa só, nunca tive um emprego só, sempre tinha um CLT e outra atividade, aí tinha outra e fazia outra, e assim por diante. Então, quer dizer, como você faz muita coisa, o que acontece? Você erra mais. Você vai errar mais. Mas que legal, bacana, gostei da sua história. E fala uma coisa pra gente. Na questão de gestão, vamos lá. Um empresário está precisando dos seus serviços e tal. Como é que faz para eu te encontrar? Telefone, Instagram, como é que é? Quais são os seus números? Inicialmente eu comecei um Instagram da Bem Empresarial, no entanto, tudo leva a mim. Então, eu vi lá, você tem 3 Instagrams, né? Exatamente. Tem 4, porque ainda tenho dos meus cachorros. Você não viu. Esse não está divulgado. Isso não pode. Isso é segredo. O meu perfil do Instagram e do TikTok também é eu_Leal. Meu telefone é o DDD 21 ainda, 965577685. E esse número também já tem o WhatsApp, né? Então é bem fácil de me encontrar. Hoje você tem revendedoras? Não, a gente começou um projeto, que eu falo é porque no início meu marido me ajudava muito, inclusive com as entregas, né? Hoje em dia ele está mais ausente. Eu comecei com um projeto de revendedoras quando eu trabalhava online, no entanto, não deu muito certo. Então, acabou que a gente encerrou esse projeto e trabalhamos somente com a loja física, site, WhatsApp. A gente vende por todos os canais de atendimento. Tem um e-commerce. Tem um e-commerce, isso mesmo. Bacana. Por exemplo, na área de consultoria, você vai para o financeiro, vem para o RH, vai para treinamento, você oscila em várias áreas ou você tem um foco? Eu sou mais da
projeto, eu sou mais do financeiro. Como é que funciona o seu trabalho? Eu oscilo em várias áreas. Lógico que, por exemplo, contabilidade e área jurídica, eu tenho parceiras, né? Uhum. Mas eu falo que eu sou uma hunter de soluções, né? Eu vou onde a empresa está, a gente faz uma análise de diagnóstico e aí depois disso a gente começa com os planos de ação e o projeto começa. E são para pequenas, médias e grandes empresas? Ou Inicialmente é pequenas e médias empresas. Pequenas e médias. Até porque nesse momento eu que faço a maior parte, tem aí pratas também, então não consigo abraçar tudo ao mesmo tempo. E empresas grandes, elas requerem mais. Como? É um tempo ou você vai lá, faz um diagnóstico, apresenta a solução? Tem um tempo, a empresa contrata um tempo, né? Pode ser de 3, 6, depende do objetivo. Tem algumas empresas que podem ter gargalos em diversas áreas. E às vezes o problema não. Às vezes a questão é a implantação de um pós-venda, que já aconteceu. Aí eu vou lá e faço a implantação do pós-venda e finalizamos o contrato. Vamos falar aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador, a verdade. A maioria dos problemas empresariais e quando você contrata uma consultoria é preciso um agente de mudança, né? O cara às vezes ele aprendeu com o avô, aprendeu com o pai, aprendeu com você, e ele olha e fala, não, é assim que faz, e de repente você fala, não, nós precisamos fazer uma mudança, nós precisamos melhorar isso, melhorar aquilo, o senhor precisa largar isso daí e começa a fazer isso daqui. Acontece muito isso daí, não é? Acontece, principalmente em empresa familiar, né? E aí você tem que entrar com a parte de humanas, de comunicação, aquela parte meio gestão emocional. Gestão emocional total. Total. Por quê? O empreendedor, ele está muito preocupado com o operacional. Exato. Ele está focado ali, o meu serviço, a minha coisa, o meu negócio, eu tenho que fazer, e eu tenho que abrir, tenho que fechar, tenho que comprar, tenho que vender. Ele não dá muita bola para outras coisas, às vezes, que vão solucionar o problema do cara. Que é o que vai tirar ele do lugar. Essa é a importância da análise de diagnóstico antes de iniciar um projeto propriamente dito, porque o empresário ele só vê que está precisando quando mostra os problemas, o impacto financeiro na maioria das vezes, né? E você tem uma abordagem quando você pega uma empresa assim, ó. Esta empresa é familiar e eu vou abordar assim. Não, esta empresa aqui são sócios técnicos, vou abordar X. Existe essa diferença? Não. Primeiro que nesse momento ainda não estou fazendo essa prospecção nas empresas, as pessoas que me procuram, Sim. diretores, né? Então eu ainda não estou nesse momento, mas com certeza tem que ter essa diferença de linguagem, né? Porque uma empresa familiar tem pessoas com múltiplas personalidades, normalmente não é uma pessoa só, são irmãos, são primos, pai com filho, e é meio complexo, né? E juntando funções, né? A pessoa faz muita coisa. Exatamente. E aí, já numa empresa onde tem uma pessoa com habilidades já de empreendedorismo mais desenvolvidas, ela só está precisando ali de uma ajuda e a abordagem é totalmente diferente. Normalmente, ela mesma dá o diagnóstico dela, né? Pode acontecer da gente, uma hora ou outra, ir lá e ver outras questões, mas normalmente essas pessoas mais técnicas, elas já sabem onde tem que agir, só não sabem exatamente, só precisam de uma ajuda, na verdade. E, na verdade, às vezes é uma implantação de um novo sistema, uma coisa, precisa de alguém apoiando e olhando de fora, porque realmente o cara está muito envolvido ali, está no olho do furacão, envolvido com o operacional. Precisa de ajuda. Isso aí, empresário, olha só, precisa de ajuda. Você que está aí nos ouvindo, preste atenção aqui, o que a Alessandra está falando. É importante um olhar de fora. Por quê? Você sempre vai pegar o empresário focadíssimo no operacional. Sim, ele está ali, ele conhece tudo do operacional. Até, inclusive, eu andei conversando com um cara e falei assim, eu estava procurando alguém para fazer BPO para mim. Poxa vida, será que eu vou fazer BPO? Vou dar o financeiro na mão de uma pessoa que eu não conheço? Dá medo, não dá? Dá. Mas quando você tem, assim, um entendimento de como sua empresa funciona, é uma das coisas mais interessantes de se fazer. Por quê? Você está focado no operacional? Continua focado no operacional. Você tem ideias, criatividade, etc. Vai fazer funcionar. E a outra pessoa vai fazer aquilo
que talvez você faça no horário que você tinha que estar com a família. Você tá fazendo. Mas Não dá tempo. uma coisa muito importante também é a gente trabalhar a questão do perfil comportamental de cada pessoa dentro de uma empresa. Eu fui líder na Marisa do Shopping, líder de uma equipe de 18 pessoas por 1 ano e meio. E eu não tinha nenhum conhecimento de desenvolvimento humano que eu tenho hoje. Eu tinha uma menina no caixa que ela era muito boa. E eu precisei mandar a líder de caixa embora e peguei essa menina que era caixa muito boa e coloquei como líder. Matei a funcionária. Uhum. Eu tive que mandar ela certa embora. no lugar certo, né? Com 3 meses eu tive que dispensar ela, porque como líder ela não desenvolveu nada, não entregou nada e eu matei uma excelente profissional. E aí depois eu tive a oportunidade de ter uma outra experiência muito diferente, já com toda a bagagem de desenvolvimento humano, usando a análise de perfil comportamental do DISC. Eu fui fazer um trabalho num hotel, eu peguei uma camareira e coloquei na recepção. Aí eles falaram assim, mas não vai funcionar. Eu falei, vai funcionar. Vai funcionar, porque ela é extremamente receptiva, você vai ver como é que vai funcionar. E o carinha da recepção, ele precisa ir para o administrativo, ele é todo burocrático, ele é dos números, ele é análise de tela. E aí a camareira, gente, o hotel aumentou em 80% o faturamento. Ela ia encontrar com o hóspede lá na porta. Olha só. Que belezinha. Ela pegava a mala do cara. Nossa, você deve estar muito cansado. Vem cá que eu vou te ajudar. Vou te dar a chave do quarto, você sobe, depois a gente faz a fichinha. Que sabe aquela coisa assim, tudo para facilitar a vida do hóspede? Uma recepção. O cara parecia que ele estava chegando em casa. Uhum. Então, você pegar o funcionário correto, o perfil correto para o setor correto, faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Você pode tanto alavancar a pessoa, fazer ela se destacar e ter brilho nos olhos com aquilo que ela está fazendo ali, ou simplesmente matar o funcionário. Exatamente. Eu tenho uma cliente, ela tem uma imobiliária, lá em Campanha, inclusive, e ela é sócia do irmão, o irmão engenheiro. Ela falou, gente, mas não tem condição. Todo dia tem que brigar com o Cezinha por causa das mesmas coisas. Ela falou, não tem condição. Aí eu falei, vamos fazer análise de perfil comportamental de vocês pra gente ver o que tá acontecendo. Falei, cara, o perfil dele é um perfil estável, ele é o cara da planilha, é o cara que tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Você é o perfil executor. Então, vocês estão fazendo o papel invertido. Bota ele pra fazer a parte chata, burocrática, e vai você pra rua. Atender cliente e tudo. O negócio funcionou tanto que 6 meses depois eles abriram mais uma empresa em sociedade, uma empresa de licitação nas prefeituras. Legal. Ele fica com a parte burocrática e ela vai para as prefeituras participar das licitações. Isso é uma coisa maravilhosa, você fazer o que você é bom, você gosta. É por isso que precisa de uma pessoa de fora, né? Exatamente. Porque às vezes o empreendedor ele tá tão envolvido ali naquela rotina que ele não tem tempo para pensar no que pode ser feito. Mas é o que você falou lá no início. Por isso que eu até te perguntei, nasceu uma mãe, nasceu uma empreendedora? Uhum. Porque o empreendedor hoje, de um modo geral, na maioria das vezes, né? Ele nasce da necessidade, ele nasce do susto. Eu me tornei mãe, não quero voltar para CLT, vou fazer alguma coisa. Eu sou essa pessoa. Muitas, né? Eu fui mandada embora do meu trabalho, não posso ficar sem trabalho, vou começar a fazer alguma coisa. E aí ele vai completamente no escuro, sem saber o que tá fazendo e por que tá fazendo. E na maioria das vezes ele não tem conhecimento disso que nós estamos falando. A pessoa nem sabe o que é perfil comportamental, ela nem sabe que um funciona diferente do outro, que às vezes você não precisa mandar o cara embora, você só precisa trocar ele de função, trocar ele de setor dentro da empresa, que ele vai te entregar um resultado muito melhor. Então, contratar um profissional parece que é despesa, mas quando você assiste um podcast que nem esse, toma consciência, você entende que é investimento. Investimento total. Investimento. Você pensa, no hotel a gente conseguiu aumentar em 80% o faturamento do hotel em 6 meses. Eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Eu tinha, né? Ela não é de Pouso Alegre, uma pessoa muito íntegra, muito responsável, sabe? E ela trabalhava comigo na área de produção lá, mas é auxiliar de limpeza. E eu gostava muito dela. Um belo dia eu falei assim, eu quero te ensinar algumas coisas de produção. Vamos começar com isso. A mulher foi
aprendendo, foi aprendendo. Passado aí um tempo, ela já estava excelente. Ela fazia um bolo. Esse bolo famoso nosso de cenoura com cobertura de chocolate. Ele tinha um padeiro anterior que fazia ele, mas na mão dela ele ficava diferente. O que aconteceu? Eu perdi a menina, claro. Por quê? Ela voltou para a terra dela, para a cidade dela. E eu fico feliz em contar isso porque ela está fazendo o que gosta. Ela era auxiliar de produção, de limpeza, e hoje é confeiteira. Então, eu até quero mandar um beijo para ela, Sueli de Bom Repouso. Parabéns, Sueli, mérito seu. Mas eu já fiz isso várias vezes. Eu fiz uma vez e eu falei pro cara, eu vou dar um tiro no pé, cara. Ele falou, como assim? Eu te dou 2 anos, você vai tá matando tudo aqui, fazendo tudo top. Foi embora pra Uberlândia, perdi um braço direito. Abriu uma padaria lá. O cara era um padeirão. Mas enfim, a gente não tá aqui para segurar ninguém. A gente tem que incentivar a pessoa a fazer. Contribuir, né, com a jornada das pessoas. Eu fico feliz, acho que a Sueli tá feliz morando na cidade dela. Na época, o pai dela era mais idoso, ela precisava ajudar. Então fica aí o meu abraço pro pessoal de Bom Repouso. Assistam o Date On Divan. É um programa gostoso e sempre tem coisa boa. Olha, sempre tem docinho, sempre tem bolo. Um beijão pro pessoal aí de Bom Repouso. E muito conteúdo, né? Muita história boa. E que legal que é uma história no mês das mulheres. Que legal, hein? As empreendedoras. Eu faço questão de que seja uma mulher empreendedora com uma história de fui mandada embora, tive filho, empreendi, deu certo, errei, caí, levantei e estou aqui para contar a minha história. Porque eu acho que a nossa vida ela é construída dessa forma, né? Exatamente. Eu não quero falar isso para a produção, mas produção, o mundo é das mulheres, tá? Desculpa. Essa é a verdade. Dói, é difícil de aceitar, a gente faz força para que não, mas o mundo é das mulheres e sempre foi. A mulher tem uma capacidade. Tem uma coisa só que o homem tem mais que a mulher. E às vezes a mulher tem mais que o homem, é força física. Tem mulher que tem mais força que o homem. Uma mulher pega uma criança no colo e fica o dia inteiro com uma criança no colo. O homem pega 1 hora e dói o braço. Dói o braço, tem que descer, não sei o quê. Mas não é, isso é física. Ela faz um jeito da criança entrar na costela dela aqui, aí dobra pra lá, dobra pra cá e fica. Enfim, aí a mulher tem mais força física também. Mas a mulher tem uma capacidade de lidar com o mundo em todos os aspectos ao mesmo tempo. O homem não. O homem é caixinha por caixinha. Peraí, fala você primeiro, que senão eu não consigo entender o que o outro tá falando. E assim vai. Agora a mulher não, ela consegue tudo ao mesmo tempo. Isso é fascinante. Então, desculpa, produção, mas a mulher é especial. Fantástica. Então vamos encerrar o nosso primeiro bloco e daqui a pouco nós vamos voltar com a Alessandra nesse bate-papo gostoso que vocês estão participando. Até lá.